Voltando de reconduzir os seus hóspedes, a irmã aproximou-se do sofá onde Amália sentara-se. Estou caindo de sono, disse a moça, conchegando-se com um gesto gracioso da longa capa de caxemira, que cobria as espáduas e as vestes da noiva. Por que não se recolhe? Perguntou o marido. Ela hesitou num instante, mas afinal, erguendo-se com um faceiro assomo para romper o casto enleiro, dirigir-se ao tocador e ali achou sua criada. As presas saudamente, como costumava quando recolhia-se tarde e fatigada dos divertimentos, trocou as sedas e atávios por um alvo e fresco roupão que cambraia com fitas escarlates, deliciosos trajos, no qual ela parecia vestida em sua candidez e seu pudor. Sentou-se então no divã, tão fatigada. Estava tão fatigada. Tinha dançado com uma menina do colégio que vai no seu primeiro baile. Não sentia o cansaço do corpo somente. O espírito também havia sofrido as emoções daquela noite e dos dias anteriores. Era feliz, tão feliz que sua alma carecia de repouso. Reclinou a cabeça ao recosto do divã e, insensivelmente, seu lindo talhe descaiu um languido. As pálpebras cercavam-se a seu pesar, mas ela fazia um esforço para abri-las. Tinha um vago susto de abandonar-se ao sono ali, sozinha, e também vexame que a irmã viesse encontrá-la a dormir. O marido entrou no tocador e, quando uma cadeira, sentou-se de frente, cautelosamente, para não perturbar o repouso da noiva. Ela não o sentira entrar, mas, abrindo os olhos, viu em face a contemplá-la com elevo. Sorriu-se e, dando-lhe a mão para lhe guardar com as suas, adormeceu como uma criança. A presença da irmã inspirou-se nesse momento a mesma confiança que outrora o afago materno, o amor animou. Irmão demorou-se algum tempo a admirar a graça da Amália, assim adormecida. Involuntariamente, seu pensamento, enleando-se nas reminiscências, o transportou ao passado, à noite de seu primeiro casamento. De repente, tornando daquele recordo ao passado, ao presente, volveu a olhar em torno e ficou atônito de ver ali em face dele a mulher que pouco antes admirava, a esposa a quem se ligara havia poucas horas. Erguendo-se pálido, demudado, espavorecido, e afastou-se. No dia seguinte, eram 10 horas da manhã, quando o raio de sol brilhante e alegre entrou pelo aposento da Amália para festejá-la. Durante a noite, a moça acordara e, tonta do sono, buscara seu próximo aposento, o leito onde refugiou-se. Pela manhã, a mucama abriu a janela do tocador e a réstia de sol batendo no espelho refrangeira, acariciando o rosto mimoso da moça pousado em um ninho de rendas. Ela abriu os olhos e saltou da cama, alegre como um passarinho. Tinha que tomar alguma coisa? Perguntou-lhe a mucanha. Eu quero almoçar, que estou com muita fome. Mando pôr na mesa? Não, aqui mesmo no tocador. Amália teve então uma das ideias que lhe sorriu. Sentou-se a sua secretária, em mimo de marcenaria, e escreveu a seguinte carta de papel que ali achou como o seu monograma. Aspas, Dona Amália Veiga de Aguiar tem a honra de convidar seu marido Carlos Hermano de Aguiar para almoçar em sua companhia, hoje às 11 horas, no seu tocador. O menu fica por conta do convidado. Fecha aspas. A moça fechou seu convite e mandou entregar a irmã de quem sentia falta perto de si. Ela não censurava pela ausência, mas parecia-lhe que devia ter apressado pela saudá-lo logo pela manhã, e sobretudo nesse primeiro dia em que dormirá na sua casa. Irmão acudiu pressuroso ao convite. Os dois noivos almoçaram jovialmente perto de uma janela para
que dava para o jardim, ouvindo cantar os passarinhos e aspirando a fragrância das flores que o vento, soprando nas roseiras, esparzia sobre a mesa. O resto do dia passaram mesmo nesse mesmo desmaneio amoroso, lendo, recitando versos, recordando a breve história de sua feição, estremecendo ainda dos incidentes que ameaçaram tantas vezes uma separação eterna. Nos meios desses lirismos, a Amália escreveu à mãe uma carta cheia de ternuras, e Dona Felícia veio fazer uma filha uma rápida visita, que encheu de júbilo para ver seu contentamento. O jantar foi a reprodução do almoço. Comeram ali mesmo no tocador, em uma mesma volante, servidos pela mucama. Amália achava encanto nessa solidão a dois, em que nenhum olhar estranho e discreto vinha perturbar na sua casta felicidade. No fim do crepúsculo, quando as sombras se contestavam entre as árvores, saíram os noivos da chácara para espairecer. Sem intenção e sem consciência, Amália dirigira ao passeio juntamente para aquele banco onde outrora Julieta sentava-se todas as tardes com o marido. Hermano, a princípio, a tinha acompanhado sem observação, mas visivelmente contrariado. O noivo não percebeu por ter envolvido os olhos para a casa paterna. Quando, porém, a moça ia sentar-se no banco, ela infletidamente impediu o movimento com o braço e obrigou a afastar-se. Não se sente aí, Amália. Amália, surpresa por aquele gesto, que não era um abraço, reconheceu o sítio e adivinhou a razão por repugnância de seu marido. Sua alma confragnou-se. O erro fatal que ela tanto receou, estava consumado. Calou-se, porém, seguiu silenciosamente o marido para disfarçar a ocorrência. Falava-lhe com volubilidade dos planos que tinha para embelezamento da chácara, a fim de que Amália achasse ali todos os encantamentos quando, fadigada da sociedade, se deixasse ficar no seu retiro para repousar. Notando afinal a mudez esquivança da moça, compreendeu para a impressão fora profunda, e para serenar-lhe o espírito renovou os protestos tantas vezes que ela era sua felicidade, sua vida, sua alma. Iludiu-se, irmão, e eu também. A sua felicidade, se algum lhe pode dar neste mundo, não sou eu, e Deus sabe que todos os sacrifícios eu não faria para merecer essa graça. Esta graça? Amália proferiu essas palavras com uma tristeza maviosa e afastou-lhe para o marido, apesar do escuro não visse as lágrimas. Não tem razão, Amália, se eu me lembrasse de oferecer-lhe uma flor já usada por outra senhora, não a rejeitaria ofendida? E me condenaria se eu procurasse antes de dar-lhe uma dessas violetas, aberta agora mesmo com o sereno da noite, cheias de perfume, colhidas por mim em sua intenção? Pois assim deve ser também com as flores da alma. Eu não pude nascer de dia para que colhi, porque minha vida começasse com meu amor. Quero, porém, despir-me do homem que fui, porque esse já não lhe pertence e, portanto, não existe mais. Então é por mim? Perguntou a moça com surpresa. Pois duvida? Amália sorriu, a nuvem se tinha desvanecido. O seu céu de amor estava outra vez límpido e sereno. Entretanto, quando ao recolher, ficou só como a véspera, pensou consigo que a irmã o amasse tanto quanto ela o amava, não teria lembrança para quanto não fosse o seu amor. A filha não esquecia perto dele a mãe que ele nunca se apartara até aquele dia? Por que não esquecia ele também uma pessoa afinada até 5 anos? Achava alguma razão nas palavras do marido, mas dispensaria de bom grado aquela delicadeza.
Desejaria antes ser querida por hermano para tantos anelos e transporte que tudo para ela fosse novo nesta casa, nesse sítio cheio do passado. Apreciava a pureza das flores da alma recém-abertas, o seu influxo, mas também pensava em uma alma completamente regenerada pelo amor. Já não devia haver flores murchas e fanadas, como eram essas recordações que pungiam o marido. Os 3 primeiros dias depois do casamento, Amália e Hermano os passaram os mesmos deliciosos a sós. Comiam no retiro do toucador, não como os casados de véspera, mas como namorados em partida campestre às ocultas. Esse cunho de improviso e de folia era o que mais encantava Amália. Ela, que sempre fora menina e travessa, queria descontar agora os dias de tristeza, a solenidade da vida conjugal e a serenidade da posição de dona de casa assustavam o seu gênio faceiro, enquanto assim, esquivando-se a pretexto de recato e acanhamento, retardava o momento de assumir suas graves funções. Chegou, porém, o dia. A mesa estava servida para o almoço. Amália tomou a cabeceira de seu marido e sentou-se ao lado. Onde está Abreu? Perguntou o dono da casa. Chame-o. A voz do irmão tinha uma servidade desusada. Nunca Amália ouvira aquele timbre. Ela fitou o semblante do marido e notou a expressão áspera de sua fisionomia e o olhar imperativo com que ele recebeu o velho criado. Abreu aproximou-se da mesa com o passado ríspido dos soldados, dobrou a servidez para um momento de engozo e perfilou-se. Quando o irmão passou o prato destinado a Amália e ele o conservou na mão imóvel, foi preciso que a amo lhe desse ordem internamente para a senhora. Então, sem voltar-se, estendeu o braço e pôs o prato na cabeceira. Nem então, nem depois, durante todo o almoço, o seu olhar, que lhe tinha sempre levantado, buscou o dono da casa. Não a quem queria ver, não a viu.